Alexandre, e a posição de Wilson Witzel, né? Ele é investigado por corrupção e está acusando o presidente Bolsonaro de manipular a Polícia Federal. A acusação é ingênua, né? Parece coisa pueril, porque começou na Polícia Civil do Rio de Janeiro a investigação, foi para o Ministério Público Estadual, né? Porque envolve figuras que cercam sempre o governador, né? Esse Mário Peixoto que está preso, o Lucas Tristão, que conseguiu até ser nomeado lá para o Conselho de Recursos Fiscais e foi anulada a nomeação dele pelo Ministério da Economia, estão sempre cercando o governador. Aí quando entrou verba federal do Covid, né, aí entrou também a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Né, disfarce de desvios até em caixa d'água, né, hospitais de campanha que foram comprados e não foram entregues, né, aquela velha história, e usando, né, segundo o Ministério Público Federal, usando o escritório de advocacia de um secretário e da primeira-dama, né, para pagar supostos honorários advocatícios, que seriam, segundo o Ministério Público, pagamento de suborno, propina, coisas assim. Né? O governador disse ontem que não renuncia e, enfim, foi um vexame, né? A Polícia Federal dentro do próprio Palácio do Governo. Né? Assim como é vexame hoje, Polícia Federal dentro de um gabinete de um deputado do PSL lá de São Paulo, né? Além de outros nomes conhecidos aí da rede social. Para a gente fechar, Alexandre, houve no Senado a aprovação de um projeto de lei que permite o uso de leitos de UTI particulares por pacientes do SUS. É verdade. Agora, é aquilo que a gente falou ontem, né? Hospitais, inclusive, de São Paulo, estão se queixando que não tem como pagar as despesas fixas do hospital se o hospital está com ocupação lá embaixo, né? Está ocioso. Não tem mais cirurgias eletivas, porque as pessoas estão com medo de sair de casa, e os leitos estão ociosos, os leitos estão vazios. Então, poderia ter se evitado tanto escândalo aí com o hospital de campanha, fazendo um convênio com os hospitais privados, né, para cederem seus leitos para o Serviço Público de Saúde. Era tudo tão simples, né? Agora chegaram a fazer essa lei do Senado que escancara essa possibilidade, né, que deixou de ser aproveitada. Né? Foi uma pena. E está aí, a gente está envolvido em casos de corrupção, né? E, por outro lado, hospitais com problemas financeiros, por falta de ocupação de seus leitos, né? Hospitais privados, e o Senado legislando sobre essa obviedade. Né? É uma pena, mais uma oportunidade que esse país usualmente perde, né? É o país das oportunidades perdidas. Aí com a Polícia Federal nas ruas, inquérito aí das fake news e os primeiros alvos já noticiados, Alexandre, o ex-deputado Roberto Jefferson, o empresário Luciano Hang, o deputado estadual paulista Douglas Garcia e o blogueiro Alan dos Santos. Pois com isso, até alivia um pouco o Witzel, né? Porque muda um pouquinho de assunto. Na verdade, não se trata exatamente de uma rede de fake news, sim uma rede de ofensas ao Supremo, né, de ameaças ao Supremo. Né? É uma coisa muito, muito ruim. Né? Mas, como o Supremo é vítima, e o Supremo está investigando, e o Supremo pode ter que julgar, eu acho que até seria possível que fosse o Superior Tribunal de Justiça conduzindo isso. Né? Não é a primeira vez. O próprio relator Alexandre de Moraes, no caso da Cruzoé e da antagonista, foi exatamente em causa própria, né? Fica parecendo ser de causa própria. Tem que investigar sim, mas fica estranho. Fica estranho, parece que o próprio Supremo está fazendo censura na rua quando poderia deixar para outro, ou poderia deixar até escolher um relator. Carmen Lúcia, por exemplo, que ontem defendeu tão bem o Supremo, a independência de poderes, o respeito aos demais poderes. Carmen Lúcia não é ofendida, foi presidente do Supremo e não é alvo, né? Alexandre
Alexandre de Moraes é alvo, sim, então, tem 2 pessoas presas por causa dele. Mas, enfim, tem que investigar para acabar com essa história de usar, usar meios de informação, que a rede social é um novo meio de informação, para fazer ameaças e ficar por isso mesmo, ficar anônimo, né? Não pode. A pessoa tem que meter a cara, né? Se um jornal fizer isso, o jornal vai responder, né? Porque mostra a cara, está muito claro. Esses que fazem escondidos tem que mostrar quem são e pagar na justiça.